Estados Unidos e Rússia fizeram hoje a maior troca de prisioneiros desde o fim da Guerra Fria. 24 presos foram libertados, entre eles um ex-fuzileiro naval americano e um repórter do Wall Street Journal. A reportagem a cargo da nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. O repórter do Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, foi o primeiro jornalista preso na Rússia acusado de espionagem desde a Guerra Fria. Ele estava detido desde março de 2023. Já o veterano da Marinha Americana, Paul Whelan, estava preso desde 2018, também acusado de espionagem. Os dois representam os casos mais emblemáticos da troca de prisioneiros envolvendo 7 países que libertou 24 pessoas. 16 delas estavam sob custódia do governo russo, incluindo opositores políticos. As outras 8 tinham nacionalidade russa e foram libertadas pelos Estados Unidos, Eslovênia, Noruega e Alemanha. Em coletiva de imprensa, o presidente americano Joe Biden destacou a importância do trabalho conjunto entre os países para a libertação dos prisioneiros. The deal that made this possible was a feat of diplomacy and friendship. Multiple countries helped get this done. They joined the difficult, complex negotiations at my request. So for anyone who questions whether allies matter, they do. They matter. And today is a powerful example of why it's vital to have friends in this world. A maior troca de prisioneiros entre a Rússia e os Estados Unidos desde o fim da Guerra Fria é uma vitória diplomática para o presidente americano nos últimos meses de seu mandato. Biden tenta aproveitar o feito para atacar a oposição e demonstrar união com aliados internacionais. A troca de prisioneiros foi feita em Ankara, na Turquia, um dos países que mediaram o acordo. Os 10 russos, incluindo 2 crianças, estavam detidos na Noruega, Polônia e Eslovênia sob a acusação de espionagem. Eles foram recebidos em Moscou pelo presidente Vladimir Putin. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Tiago, se acabou o outro bloco, eu vou reiniciar isso aqui com o Lorival. Lorival, é interessantíssimo ver quem é o personagem central libertado pelo lado russo. Sim. É um assassino. Vadim Krasikov. Da KGB. É um colega de Putin. É impressionante o espírito de solidariedade entre eles que fazem parte. Em Moscou a gente sabe, quando o sujeito diz põe a mão no ombro direito, é KGB. Põe a mão no ombro esquerdo, é exército. E aí é mão direita no ombro. É um sentimento que às vezes as pessoas perdem de vista, de quanto que a cultura da espionagem e do controle do Estado a partir dos homens fortes, o Silovitsky, do qual esse Krasimov, ele é um patriota na opinião do Putin. Ele matou um sujeito à luz do dia, num parque no centro de Berlim, que tinha sido um rebelde checheno numa das disputas, numa das guerras sangrentas entre a Rússia e a Chechênia. A Chechênia é da Rússia, mas enfim, estou considerando parte a parte. Sim. Putin vê isso como um grande gesto à comunidade da KGB, que hoje chama FSB. E né? E é um grande gesto. E o Putin, isso que você está falando, o Putin disse para o Tucker Carlson, naquela entrevista que esse ex-apresentador da Fox fez com o Putin lá em Moscou. Ele disse que o Krasikov prestou serviços públicos, o serviço público. Está na tradição do cara que enfiou um martelo, um piquete, na verdade, na cabeça do Trotsky. No México. E ele estava se referindo ao assassinato do checheno, né, de nacionalidade georgiana em Berlim. E para a Rússia foi um ótimo negócio, né? Porque o que a Rússia faz há vários anos já? Ela prende pessoas inocentes, como nosso colega do Wall Street Journal. Isso aí é tomada de refém. Como uma jogadora de basquetebol, recentemente, já libertada. Integrantes da oposição, russos, né, que o Ocidente se preocupa com o destino deles. Pessoas que não cometeram nenhum crime são presas, condenadas a prisões de 15 anos e tal, quando não mais, e depois são trocados por criminosos de verdade, né? Assim, traficantes de armas, como foi na troca anterior. Espiões é uma categoria diferente, porque os Estados Unidos têm espiões na Rússia, tem espiões todo mundo tem espiões em todos os lugares. Mas espiões, e aí assassinos como esse sujeito. Então,
é um ótimo negócio, né? Você prende inocentes e troca por criminosos. Mas é um cheque no Ocidente, né? O Ocidente acaba ficando meio sem o que fazer. E o Biden deu aí uma bela estocada no Trump, né? Eu tenho amigos, né? E quais são esses amigos? Estava vendo aqui quem participou. Eslovênia, Turquia, Noruega e Alemanha. É a OTAN que o Trump tanto despreza. O último obstáculo foi exatamente a posição da Alemanha, porque a Alemanha que prendeu esse assassino russo. E é um Estado de Direito que condenou o cara por um assassinato, assim, o Biden, perpétua, que é raro, me ajuda aí, né? Eu não posso soltar um assassino condenado, né? Tiago, a gente sabe em que pé estão as relações entre Moscou e Washington desde algum tempo, mesmo já antecedia isso a guerra da Ucrânia. Digamos, essa troca, seguindo a linha de raciocínio do Lorival, é um reforço da aliança ou apenas circunstancial? Não, essa troca ela é extremamente emblemática, não só por demonstrar isso que o Biden falou, da importância de se ter aliados, mas para lembrar também que o mundo ele funciona em frequências diferentes. Ele funciona na frequência visível, que nós debatemos todos os dias, que nós lemos nos jornais, e ela funciona, na sua maioria, numa frequência onde ninguém assiste, onde ninguém sabe, onde nós só imaginamos. E essa frequência onde nós não fazemos parte no dia a dia, elas são as grandes placas tectônicas que movem o mundo e que, de vez ou outra, geram um terremoto aqui ou outro lá, que muitas vezes a gente tem dificuldade em buscar as reais razões por trás. Mas o fato é que os Estados Unidos e a Rússia, eles existem em campos opositores há décadas e vai continuar sendo assim, não só pelo hábito russo. Temos que lembrar que o Putin ele é um produto da KGB, serviu na Alemanha Oriental, e é um hábito da Rússia e coletar informação longe e buscar a informação e atuar fora de suas fronteiras. Enquanto a Rússia fizer isso, e isso envolve, em grande parte, vários países e o direito internacional, eles vão continuar seguindo essa lógica que você mesmo colocou, de fabricar presos a fim de gerar um ambiente de troca contínua. E essas trocas vão seguir adiante, e sem amigos fica muito difícil levar isso adiante. E o que o Tiago está levantando é algo que nas principais biografias do Putin a gente vê. Há uma origem do homem forte russo que vem às vezes do aparato ideológico ou burocrático, mas a do Putin é claramente no departamento da antiga KGB que fazia as operações especiais. Tanto essas a qual pertence esse assassino, que é um matador mandado para o exterior de baixíssimo nível intelectual e ideológico, por sinal, como também o departamento que conseguia, quando o Putin estava na Alemanha Oriental, o tipo de material, peças de aparelhos tecnológicos que a União Soviética não conseguia importar. O Putin era um operador desse. Nunca deixou de ser, na verdade. E ele descreve um trauma que ele sofreu na queda do Muro de Berlim, que você cobriu, que foi o momento em que vieram os manifestantes até o consulado soviético em Dresden, né, que abrigava a KGB, o escritório da KGB. E todo mundo tinha ido embora e ele estava lá defendendo os documentos. Ele queimou tanto documento que como que chama queimador de documento? O forno que destruía os documentos explodiu de tanto documento secreto que ele queimou. Ele conta isso. E aí chegou aquela turba, né, aqueles manifestantes, e querendo invadir. E que aí ele consultou o chefe dele, né, o chefe do posto da KGB em Dresden, e que respondeu o seguinte: eu liguei para Moscou e Moscou não atende. Né, que era aquele momento em que o Gorbachev estava, né, também, na visão deles ali... Que ele descreveu como a maior catástrofe geopolítica do século. Isso, num discurso em 2005, sobre o Estado da União. Mas ele também fez uma tese de mestrado com o prefeito de Leningrado, de São Petersburgo, né, que se tornaria uma figura importante e que foi orientador dele no curso de Direito, em que ele dizia, isso no final ainda dos anos 80, início dos anos 90, em que ele dizia que
Não, nos anos 90, desculpa, nos anos 90. Já era Yeltsin, né? No período Yeltsin, e antes dele ir para o governo do Yeltsin, em que ele dizia que a União Soviética precisava retomar as repúblicas perdidas, portanto, anos 90. Então, assim, para o Putin, isso é uma missão da vida dele, é recuperar o Império Russo, que na época dele se chamava União Soviética. Eu lembro de um tradutor que eu tive em Moscou, que tinha sido coronel da KGB, e que dizia que nós não sabemos interpretar o verdadeiro papel da KGB, nós jornalistas, né? Principalmente nós de longe da União Soviética à Rússia. E esse tradutor da KGB, que trabalhou como meu tradutor quando eu fui correspondente em Moscou, dizia: nós não somos espiões. Na verdade, nós somos o único quadro treinado para administrar um território desse tamanho. Sem a gente, isso aqui se desintegra. Veio uma reminiscência pessoal na cabeça, perdoe, desviei a conversa. E eles consideravam que tudo que eles faziam estava apoiado pela legalidade. Sim. A legalidade socialista, no caso. Aí, se precisar, mudava a lei, mas continuava sendo legal. Até o terror stalinista. Estava dentro da Constituição e das leis socialistas.